E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre os livros que eu li no mês de janeiro. Em janeiro, eu imaginei que fosse ler muito, mas li bem pouco. Mas entre esses poucos livros, a maioria foi muito bom, tá? Foram 4 livros que eu amei muito e só um que eu detestei muito também. Foram só 5 livros, né? Um deles foi um big calhamaço. Aos poucos deixando de lado esse meu medo por calhamaços. Mas aí, olha só, no mês que eu tento ler mais calhamaços, eu leio só 5 livros. Inclusive, um dos livros é que eu terminei só agora em fevereiro, tá? Que eu tô falando de leitura de janeiro, mas eu terminei não faz tanto tempo. Mas eu considero leitura de janeiro sim, tá? Teve um big calhamaço. Teve outro que foi um calhamacinho também, de umas 500 e tantas páginas. E teve um quadrinho, né? Pra dar uma equilibrada. Tivemos leituras aqui de 5 países diferentes, né? Só um que foi uma podridão que eu detestei, que vai provavelmente configurar aí nos piores do ano de 2025. Já em janeiro já consegui pegar um pior. Mas é isso, né? Faz parte. Antes de eu continuar aqui e falar, né, do que eu achei das minhas 5 leituras, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, né? Deixar o like, dar o hype no vídeo, ativar o sininho de notificações. E assim você ajuda muito pro crescimento do canal, porque o YouTube vai divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se você quiser me acompanhar pelas outras redes sociais, eu tô pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Scooby, pelo Twitter, enfim, vai estar o link para cada uma delas aqui na descrição. E eu vou começar falando logo aqui do pior, né? Vamos já falar dele? Que os outros todos são bons, então vamos começar falando de Quem Era Ela, do J.P. Dallany. Foi o primeiro livro que eu li no ano. Eu comecei, olha, com uma ótima escolha. Eu quis começar lendo um thriller porque eu queria sair de uma ressaca, sabe? Eu não estava lendo muito ali no começo do ano. Eu pensei, um thriller vai me fisgar, vai me viciar, vai fazer eu ler rápido. E aí eu acabei escolhendo a pior coisa que eu poderia. Quem muito escolhe, bosta colhe, né? E foi isso que eu colhi com esse querido aqui. Esse livro, ele meio que tem um mistério acerca de uma casa. É uma casa minimalista, uma casa inteligente, uma casa extremamente tecnológica. Ela foi desenvolvida por um arquiteto, assim, muito revolucionário, mas também muito excêntrico. Ele é bem controlador, esse cara, ele é bem esquisito, né? Pra você poder morar nessa casa, você tem que seguir, assim, umas 1000 regras. Não pode ter barulho, não pode ter bagunça, você não pode levar móvel, você só pode ter uma quantidade mínima de roupa, a casa vai entender, assim, tudo que você quer. Sabe, não é muito fácil você conseguir morar nessa casa, porque você precisa até passar por uma entrevista com esse arquiteto. Só as pessoas que ele aprova conseguem morar, e ele não é muito de aprovar as pessoas. E aí, a gente vai acompanhar 2 mulheres que conseguiram, né, passar por essa entrevista e morar nessa casa. Uma é no passado e a outra é no presente. Cada uma tá enfrentando momentos difíceis, né, coisas diferentes, e o livro vai intercalando, né, tem hora que é passado, tem hora que é presente, a gente vai acompanhando essas 2 moças, e a questão é, a moça do passado morreu lá. Aconteceu esse grande mistério que ninguém sabe se foi um suicídio, se foi um assassinato, o que aconteceu. Então a moça do presente, eu esqueci o nome das 2, gente, sinto muito, mas é um livro tão ruim que eu não vou lembrar nem o nome dos personagens. Nem em livro bom eu lembro o nome de personagem, nem imagina em livro ruim. Enfim, aí a moça do presente, ela começa a morar lá e percebe que é uma atmosfera muito estranha, os vizinhos comentam algumas coisas, e ela começa a pesquisar e vai descobrir que a moça que morou antes dela, né, quem era ela? A moça que morou lá antes, ela morreu lá, e ela sente meio que a presença dessa mulher, sabe? Ela fica muito curiosa e começa a investigar por conta própria e descobrir muitas coisas estranhas. Ela vai falar até com a psicóloga dessa mulher, com o ex dessa mulher, e aí a gente vai pulando, né, presente e passado, aos poucos o livro vai entregando pista e a gente vai tentar descobrir o que aconteceu. O livro, ele vai entrelaçando, né, os conflitos dessas 2 mulheres, porque as 2 mulheres, mesmo sendo diferentes, elas têm muitas similaridades entre si. Gente, é um livro que você tem que se atentar ali, realmente, pra quem que tá falando naquela parte, porque senão você confunde as 2 narrativas, você não sabe quem que tá falando o quê, se aquela parte é do presente ou do passado. E ele é um livro que ele tem tudo de ruim, tá? Ele consegue ser ofensivo de inúmeras formas diferentes, gente. Ele vai ter racismo velado, ele vai ter machismo, ele vai ter até capacitismo, é falsa alegação de estupro, é culpabilização da vítima. O jeito que o estupro é usado como artifício narrativo nesse livro, como parte ali do enredo, é horrível, é de extremo mau gosto. O livro, ele começa ali com um mistério sobre morte, mas ele vai caminhando pra um negócio assim de relacionamento tóxico, de pessoas controladoras, de hot. Gente, eu odeio livro que tem mais hot do que história. Isso aqui era pra ser um thriller, mas virou um grande pornô. E pior, é um hot que retrata mulheres de um jeito extremamente desequilibrado. Não, muito obrigada, não quero. Eu lia e eu ficava, não, eu não acredito que eu tô lendo isso não, sabe? A cada página eu ficava pior e pior. Eu não sei porque eu terminei. Juro. É uma coisa assim completamente nada a ver, muito nada com nada, de extremo mau gosto. Muito decepcionante também, tá? Além de tudo, ainda é previsível. Qualquer pessoa que tem uma mínima bagagem aqui de thriller vai desvendar esse mistério muito facilmente. Sério, é tudo de ruim nessa história. Eu não consigo encontrar uma coisa que preste, de verdade. Janeiro de 2025 eu já garanto que é um dos piores que eu li esse ano, tá? Tá muito difícil encontrar um thriller que preste atualmente. Por favor, gente, me indiquem thrillers bons. Ah, e agora a gente já começa a falar dos livros bons, tá? Finalmente, os refrescos no Clubinho dos Cósmicos, inclusive
convido você já a fazer parte do Clubinho dos Cósmicos, né? O nosso clube de leituras. Todo mês a gente escolhe um livro pra ler juntos, tem sorteios, tem muitas conversas, muitas fofocas também. Você pode já entrar no grupo pra ajudar a gente a escolher o livro que vamos ler em março. E em janeiro a gente fez uma ótima escolha lendo A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. É um livro de drama, assim, com ficção histórica. Aqui a gente conhece e acompanha a história de duas mulheres, a Marianne e a Laila. São duas mulheres que tinham vidas extremamente diferentes, mas elas acabaram unidas pela tragédia e pelo sofrimento. Essa é uma história que se passa ali, acho que dos anos 70 até os anos 2000, no Afeganistão. E ela mostra como esses conflitos políticos, como esses problemas afetam diretamente a vida das pessoas. Então, esse livro é sobre a condição feminina no Afeganistão. Ele vai falar sobre maternidade, sobre relacionamentos abusivos, sobre opressão, violência doméstica, sobre famílias disfuncionais, mas principalmente vai falar sobre amor e esperança. As personagens aqui, elas são extremamente fortes, extremamente resilientes, elas são muito guerreiras, gente, tá? De verdade. É muito impossível você não se colocar no lugar dessas mulheres, né? Quando elas estão passando por cada coisa, você pensa, meu Deus, o que eu faria nessa situação? O livro, ele intercala o ponto de vista de cada uma, então a gente conhece, assim, os sentimentos, os pensamentos e o que cada uma delas carrega no coração. A gente acompanha cada uma desde que elas são crianças, então a gente começa com a história da Marianne, quando ela era criança, a gente conhece os pais dela, né, e tudo que ela passou. Ela era uma bastarda, né, então é filha de fora de um casamento, por isso ela vive até meio reclusa, né, porque seria uma vergonha pro pai dela assumi-la como filha. Já a Laila, ela é filha de um professor universitário, então ele sempre incentivou ela nos estudos e dizia que o jeito dela conseguir mudar o país seria estudando. Mas claro, em um país como o Afeganistão, que estava passando por tantos conflitos políticos, por tantas guerras, bombardeamentos e proibições, o destino sempre muda, né, nunca é o que a gente espera. Isso, inclusive, é uma coisa extremamente interessante, que o autor, ele, ao mesmo tempo que ele mostra a história dessas mulheres, ele também contextualiza a gente, né, nessa questão histórica e política do Afeganistão. Então ele vai falando sobre a invasão soviética, sobre a guerra civil, sobre a instauração do regime do Talibã lá também e todas as mudanças que isso acarretou, porque bem antigamente lá no Afeganistão as mulheres eram livres, as mulheres podiam ser médicas, podiam ser professoras, podiam ser o que elas queriam, mas depois regras tão absurdas começaram a ser implementadas, né, que são baseadas no islamismo, né, então, por exemplo, as mulheres não podem sair sem burca, não podem sair desacompanhadas de um homem, e é uma coisa que chega a ser absurdo, sabe, as pessoas não podem cantar, não podem dançar, e a gente vai passando cada página e pensando, meu Deus, não tem mais como piorar. Mas tem. A gente passa a página e vê que sim, piora. É muita coisa dando errado ao mesmo tempo, mas assim, nada é exagerado, sabe? Nada é forçado. Tem muitas cenas pesadíssimas, mas tem muitas cenas que são bonitas também, sabe? Apesar de tudo, essas mulheres, elas têm esperança de conseguir um futuro melhor, elas lutam por isso. É muito bonito de ver, é um livro que lê, dá uma angústia, porque você pensa, meu Deus, onde isso vai parar? Mas vale muito a pena. O livro é repleto de frases muito marcantes, sabe? Eu acho que a principal, né, que as pessoas mais devem comentar é que assim como a agulha de uma bússola sempre aponta pro norte, o dedo acusador de um homem sempre vai encontrar uma mulher. Ai, gente, leiam, juro. Só teve realmente alguns detalhes que eu não curti tanto na história, sabe? Algumas pontas que foram ficando soltas aqui e ali, né? Não tem como eu comentar sem dar spoilers, né? Mas lá no nosso grupinho de discussões sobre o livro do mês, eu expliquei o que eu pensei dessa parte, mas assim, basicamente tem um personagem que ele volta meio do nada e que fica meio largado, sabe? Fica meio confuso essa parte. Então tem algumas cenas, assim, que não fazem tanto sentido, que não estão tão bem explicadinhas. E também me incomodei um pouco porque o livro, ele tenta justificar e redimir muito alguns personagens que são pessoas cruéis, sabe? Assim, claro que todo mundo comete erros, né? Que todo mundo merece perdão e que os personagens, eles faziam isso porque eles tinham uma história triste por trás. E às vezes eles faziam aquilo achando que tava certo. Mas eu queria muito que a personagem reconhecesse, assim, sabe? Ah, eu entendo que aquela pessoa me fez mal tentando me fazer o bem, mas ela realmente não me merecia. Só que em vez disso, a personagem só fica pensando, ah, eu devia ter valorizado mais aquela pessoa o tempo inteiro esteve certa. Assim, sabe, acho que não precisava tanto dar uma forçadinha ali pra gente redimir aquela pessoa, não precisava. Mas eu entendo todos os motivos aqui de todos os personagens. Todos aqui acabam sendo vítimas, né? Menos um. Tem um aqui que não tem como. Tem um aqui que, ó, só com uma pá na cabeça mesmo. Enfim, leiam, tá, gente? Leiam. Comprem, inclusive, esse aqui eu comprei no sebo, né, porque eu adoro comprar livros mais baratinhos. E se você quiser comprar livro barato também, eu indico o Cuponomia. Para comprar este livro ou qualquer um dos outros livros bons que eu vou falar aqui hoje, ou qualquer outra coisa também, porque o Cuponomia é válido para várias outras lojas, você pode olhar no site ou no aplicativo. Ele é uma plataforma que ele disponibiliza cashbacks. Então, quando você gasta um valor em uma loja, ele te devolve uma porcentagem. E aí você vai acumulando, né, esses dinheiros de volta. E quando você junta R$ 20, você resgata para sua conta bancária. Eu sempre utilizo para qualquer coisa que eu for comprar, porque assim, é muito bom. Tudo que você vai comprar vai ficar mais barato. O link para vocês darem uma olhadinha, saber mais, vai estar aqui na descrição, né? E se inscrevendo por esse link, você já ganha R$ 5. Então vamos lá. Um meio famosinho que eu li ali em janeiro foi 3, da Valérie Perrin.
uma autora francesa. Esse aqui já é um calhamacinho, eu dei uma demoradinha pra ler, né? É a história de 3 amigos. Esses 3 amigos aqui. A amizade deles começa ali nos anos 80, né? Quando eles têm 10 anos, eles vão para uma mesma sala de aula e eles acabam se aproximando, formando essa grande amizade e eles fazem até um pacto de nunca se separarem. E até de quando eles ficarem mais velhos, eles vão se mudar para Paris juntos, né? Porque eles vivem em uma cidadezinha pequena ali na França, então todo mundo se conhece. É uma cidade sem tantas oportunidades, então eles têm esse grande sonho de ir para Paris. Mas será que vai acontecer mesmo? Não, não vai, porque na vida adulta eles estão todos separados. Essa é a grande tragédia da vida adulta, né? Você vai se afastando dos seus amigos, dilemas da vida. É muito difícil conseguir manter essas amizades, né, pra sempre. Mesmo amizades que foram extremamente importantes na nossa vida, que nos moldaram como pessoa. Mas é isso, nesse livro ele vai intercalando presente e passado, mais um, né? Todos os livros que eu li até agora vão intercalando pontos de vista, né? Esse aqui no presente, ele já tem ali uns 40 anos. Todos estão afastados, cada um vivendo a sua vida e passando pelos seus dilemas. E tem o passado, que é quando eles iniciaram a amizade. A gente acompanha a infância, a adolescência, a vida jovem adulta e tudo que foi acontecendo até eles chegarem nesse momento aos 40 anos e que eles estão separados, eles não se falam mais. E é uma relação até que eles se detestam um pouco. Mas acontece que existe todo um mistério envolvendo essa amizade, né? Quando eles são adultos, ali no presente, é descoberto um carro afundado dentro de um lago com o esqueleto de uma pessoa. E pode ser que eles 3 saibam alguma coisa sobre isso, né? Que eles têm alguma relação com este mistério. Então a gente vai lendo, acompanhando eles no passado, no presente, vendo as vivências deles, as experiências, as descobertas, o amadurecimento. Eles são pessoas comuns, gente, sabe? Eles erram uns com os outros, eles erram com eles mesmos, eles têm que lidar com traumas, com relacionamentos problemáticos, com essa busca por identidade. A gente acompanha as dificuldades do dia a dia deles, tanto no presente quanto no passado, vai vendo como eles mudaram. Gente, são vidas muito reais. Eu gosto muito disso nos livros, sabe? Quando eles trazem pessoas reais, pessoas que erram, mas que também acertam, pessoas com quem a gente consegue se conectar. É uma amizade muito profunda, muito verdadeira, sabe? Eu queria ter tido uma amizade assim, mas eu me mudei já muitas vezes, eu estudei em 10 escolas diferentes. Como que eu ia ter uma amizade que durou a infância inteira? Se o máximo que eu passei foi 2 anos em cada escola, eu sempre era aluna nova. Aí é difícil, né? Se hoje eu não tenho amigos de infância, não é porque eu sou chata, é por causa disso. Enfim, esses personagens, esses relacionamentos, é tudo muito bem construído. A escrita da autora também é muito bela, sabe? Tem várias passagens bonitas. Eu só achei a história lenta. A escrita é bonita, mas ela é arrastadinha, sabe? Eu demorei pra ler, como eu comentei. Mas é daquelas histórias que não se limita a um plot só, sabe? Ela vai trazendo vários tópicos. Fala de abandono parental, fala de relacionamento abusivo, fala de aborto, de luto. E fala, é claro, desses 2 mistérios que o livro carrega, né? Tanto desse carro abandonado no lago, que tem alguma coisa a ver com os amigos, quanto do motivo deles serem se separados, né? Que são coisas da vida. São, a gente não sabe se vai ou se fica, sim. Mas pode ter coisas a mais aí, entendeu? O livro, ele passa essa sensação de que, nossa, tá vindo um mistério. Se prepara, hein? Uma sensação de que tem algo a caminho, mas que nunca chega. Eu acho que é porque ele é meio enrolado mesmo. E tem, claro, a grande problemática dessa história, né? Que eu não sei, não vejo muitas pessoas comentando, mas eu acho a representatividade trans desse livro não muito adequada. Eu acho que não é muito bacana você construir todo um mistério acerca da identidade de gênero de uma pessoa. Trazer essa personagem de uma maneira estereotipada, algo que gera incômodo. É sim um artifício de surpresa, né? Apesar de eu ter adivinhado já faz tempo, porque eu fui pegando as pistas que a autora deixou. Pra mim tava um pouco claro, mas não deixa de ser uma surpresa. Porém, é uma reviravolta que deixa aquele gostinho meio amargo na boca, sabe? É uma reviravolta meio desconfortável. Eu acho que isso podia ter sido abordado de outra forma, sabe? Que o livro não ia deixar de ser grandioso. Não era esse plot twist que tinha que carregar a história. Outro ponto que me incomodou também é que alguns personagens bem relevantes, eles só aparecem no presente quando eles são introduzidos no passado. Enfim, apesar dos problemas, gostei muito do livro. Pra mim foi uma história muito boa. Eu adoro histórias sobre amizades, histórias sobre vidas, histórias que se passam por muito tempo, que a gente conhece o íntimo ali dos personagens e tudo que molda a relação deles, tudo que faz eles serem unidos e tudo que foi acontecendo ao longo de toda uma vida que faz as pessoas se afastarem, se reaproximarem e relações, né, da vida humana. Mas jamais será um livro 5 estrelas pra mim, né, por conta dessa questão que eu achei esquisitíssima da representatividade trans. Esse aqui agora, gente, pra mim, ele é o mais. E vocês vão duvidar, mas eu finalmente li O Conde de Monte Cristo, tá? Eu botei ele na meta de 25 livros para ler antes dos 25 anos. E eu finalmente li. Olha só, todo mundo duvidou, até eu mesma duvidei, mas eu li. Esse aqui é o maior livro que eu já li na vida. Ele tem 1.305 páginas. Não sei se eu seguro aqui pra falar, né? Porque ele tá bem pesado. Pesando 30 quilos aqui na minha mão. Mas saibam que mesmo quando eu abaixar o livro, quando eu não estiver mais aguentando, eu estarei falando do querido Conde de Monte Cristo, gente. Esse livro é um clássico francês ali, que foi publicado nos anos 1840, mas ele começa em 1815. O protagonista aqui é o querido Edmond Dantes.
Ele é um marinheiro muito jovem, que tem uma vida promissora pela frente, tá? Ele é muito bom naquilo que ele faz, as pessoas gostam muito dele e confiam muito nele, então ele tá prestes a ser promovido. Além disso, ele tá extremamente apaixonado e é correspondido, então ele vai casar. Mais uma pessoa que tem uma vida tão boa assim, claro que tem muitos invejosos, né? Tem muitas recalcadas. Então armam pra ele algumas pessoas que invejam a posição dele, que invejam o relacionamento dele, que invejam o dinheiro dele, qualquer coisa. Eles se juntam pra acusar o Edmond Dantes de bonapartismo, né? De estar atuando contra a coroa. Esse livro ele tem bastante questões históricas. Tem muitas referências, tá? A figuras, a passagens históricas de um jeito extremamente interessante de ler. Ele acaba sendo acusado injustamente. E o caso dele ainda foi parar na mão de um cara muito corrupto também, que só visava o próprio bem. Então, assim, mais uma pessoa que culminou pra ele ser preso injustamente. E aí o Edmond Dantes, ele fica 14 anos em cárcere. Na verdade, era uma prisão perpétua ali, tá? Ele foi preso no castelo de If, que é uma masmorra que só tem água em volta e é extremamente miserável a vida dele ali. Mas tudo vai mudar, entendeu? Deixa tudo nas mãos de Deus que tudo vai mudar. É a providência divina. É um livro bem religioso, tá? Eu achei bem religioso algumas cenas. Ele bota muito a fé em Deus ali. Felizmente, a maré vai mudar pro Edmond Dantes, apesar dele ter ficado 14 anos preso, ele ter ficado basicamente maluco. Muita coisa acontece, tá, gente? É um livro de 1.300 páginas, obviamente muita coisa acontece, então eu vou explicar de um jeito bem resumido. Mas de alguma forma ele consegue escapar e ele arquiteta um plano de vingança. Que não é apenas um plano, é um simples plano. Peraí. É assim, meticulosa e friamente calculado. Executado assim durante anos, com muita paciência, porque ele pensou nos mínimos detalhes. Não é uma vingança. Ele não vê aquilo como uma vingança, ele vê aquilo como uma justiça divina. Ele vai apenas punir aqueles que o traíram, sabe? Ele vai apenas dar o que as pessoas merecem. Só que, claro, a linha entre justiça e vingança é muito tênue. Gente, esse livro é pura arte da estratégia e da manipulação. Esse cara, ele foi tão inteligente. São planos dentro de planos dentro de planos. Lá no futuro, lá depois, você vai entender porque que ele fez uma coisa mínima aqui. O cara pensou muito. Nossa, ele usou 100%. O que aconteceria se as pessoas usassem 100% do cérebro e passassem 14 anos em cárcere privado? Isso aqui. E assim, são vários personagens que vão aparecendo, sabe? Era toda uma sociedade francesa. São muitas tramas dentro dessa trama também, sabe? O autor, ele pensou em muitas coisas. Então tem, por exemplo, um romance ali, tem uma traição ali, uma traição, né, amorosa. Tem um casamento arranjado que as pessoas não querem. Tem outra pessoa falindo, são muitas outras mini tramas. E o conde, o Edmond Dantes, ele quando sai da prisão, ele assume o nome de Conde de Monte Cristo, né? Por isso que tem o nome. Ele vai estar envolvido ali em tudo. Gente, é uma teia de personagens e de acontecimentos que vai se entrelaçando de um jeito genial. E ao longo de todo o livro vão tendo várias pequenas reviravoltas, gente. Vão tendo migalhas assim de, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Muitos alívios cômicos também, tem muitas partes engraçadas. Esse livro me despertou muitos sentimentos. Teve hora que eu fiquei tensa, teve hora que eu fiquei aliviada, teve hora que eu fiquei assustada, teve hora que eu fiquei assim muito emocionada. Eu fiquei, meu Deus, vou chorar agora. Mas é claro que o ponto principal da história é como um ser humano vai ser corrompido por tudo que aconteceu de mal nele no passado e também a redenção que essa pessoa pode ter. O período de cativeiro do Edmond Dantes fez ele ser completamente transformado, sabe? Fez a vida dele ser guiada pelo rancor. Chega um momento até que ele começa a se questionar se ele não tá indo longe demais nessa vingança, gente. Se aquilo ali realmente tá sendo uma justiça que ele tá fazendo, se continua sendo moralmente correto, entre aspas, ou se já se tornou uma obsessão pessoal. E, gente, as transformações que esse personagem vai tendo ao longo de todas essas páginas é extremamente interessante, cativante de acompanhar. É muito bem construído, porque ele vai de uma pessoa pura, uma pessoa inocente, uma pessoa que acredita na felicidade, acredita nos outros, né, confia nos outros cegamente, pra uma pessoa extremamente rancorosa, pra uma pessoa que não se permite sorrir, pra uma pessoa que não se permite felicidade e que só pensa em acabar com seus inimigos. Pra depois vir mais. Eu não vou entregar porque você vai ler esse livro em algum momento e você vai ter as mesmas emoções ali que eu tive quando eu tava chegando no final. Mas o ponto é, a vingança corrói. Como diria seu Madruga, a vingança nunca é plena, ela mata a alma e a envenena. Viver preso a esse passado acaba sendo uma prisão mental, tanto quanto a prisão que ele viveu no castelo de If por 14 anos. E o perdão acaba sendo a forma mais pura e leve de se superar o passado. Essa história é mais do que uma história sobre uma vingança. Ela é uma grande reflexão sobre o peso do passado e como a gente escolhe viver o nosso futuro. Outra coisa que eu adorei no livro e que me surpreendeu bastante foi a escrita do autor. Gente, que escrita fácil, que escrita tranquila, que escrita boa. Eu gostei muito, tá? Eu gostei do jeito teatral que ele escreve. Ele escreve como se a gente estivesse vendo vários personagens ali em um teatro mesmo, sabe? O jeito que eles falam, o jeito que eles se portam. E o jeito como a gente passa de uma cena a outra também, porque a gente tá ali acompanhando os personagens, aí o narrador fala: bom,
bom, deixamos esses personagens aqui nesse lugar por enquanto e vamos ali em outro lugar acompanhar tal personagem agora. Ou então ele fala, como os leitores já sabem, isso aqui não sei o que lá, não sei o que lá. Eu amei isso. Amei, eu já quero ler outros livros desse autor, mas eu não vou dizer que foi um livro rápido, tá? Eu demorei bastante pra ler. Apesar dele ter uma escrita muito boa e de ter um início e um final muito ágeis, muito viciantes. Gente, o começo você pega ali e você engata. O final também, meu Deus, o que vai acontecer? Mas o meio é meio maçante. O meio é meio maçante. Tem partes ali que tem muitos detalhes que soam meio desnecessários, sabe? Foi meio demoradinho de ler, né? Mas todos os livros têm os seus defeitos. E esse daqui não é o único desse, infelizmente. E apesar de eu amar, eu vou estar aqui pra falar o bem e o mal. Eu achei também que alguns personagens mudam muito de personalidade ao longo da história. Tem personagem que quando tá aqui em Roma, ele é um insuportável. Aí quando ele volta pra Paris, ele é um anjo. Ele é o melhor personagem do livro. Eu não entendo tanto essa mudança de caráter de alguns personagens. Mas tudo bem, né? Mas pra mim o pior do livro é a escravização que tem, gente, isso é extremamente esquisito. O Conde de Monte Cristo, ele tem escravos, tá? Ele tem pessoas escravizadas, que inclusive são pessoas pretas. O autor, ele era preto. A gente começa com o Alexandre Dumas era preto, então eu fiquei bem confusa, eu fiquei, ué, como assim? Tá, se passa em 1840, era normal ter escravos naquela época, era mesmo? Será que a gente não tá normalizando muitas coisas? Eu achei estranho, gente, eu achei simplesmente estranho essa questão de submissão que ele tem com alguns personagens negros, com algumas mulheres. Eu simplesmente achei esquisito, foram partes que me incomodaram profundamente ao longo da história, mas não posso dizer que não é um livro fenomenal, tá? É uma obra-prima. Por fim, o último livro que eu vou falar nesse vídeo é Floresta dos Medos. É um quadrinho, né, que eu li do Canadá. Aqui a autora, ela escreve vários contos bem fantasmagóricos, né, com uma vibe de tensão, que mistura mistério, terror e realismo mágico. E ele tem toda essa vibe de contos de fada. Então, imagina que a gente tá lendo um conto de fada medonho e maluco em formato de quadrinho. Um conto não, 5 contos. Os contos, eles abordam coisas diferentes ali, né. Tem irmãs que o pai desapareceu. Tem uma moça que acabou de casar com um cara, mas ela ouve coisas muito estranhas na casa dele. Tem 2 irmãos que têm uma relação esquisita, sabe? Um irmão meio que tem muita inveja do outro. Tem 2 meninas charlatãs que fingem que conversam com os mortos pra enganar o povoado. E tem uma irmã meio reclusa que vai passar uma temporada ali na casa do irmão e percebe que as coisas estão bem estranhas, que a cunhada dela é super esquisita. Todos, de certa forma, falam de relações importantes, né? Ou de amizade ou familiar. E eles trazem sentimentos muito esquisitos. Sentimentos conflituosos dentro da gente, sabe? De a gente meio que sentir um medo do desconhecido. Eu acho, sim, que esses contos, eles passam essa sensação de medo. Não é aquele medo de, nossa, não vou dormir de luz apagada, nossa, tomei um susto e pulei. Não, mas é mais uma tensão ali do que vai vir, que você sente que vai dar alguma coisa errada. É um terror interno, assim, meio inexplicável, sabe? Assim como as histórias. As histórias, elas são meio subjetivas, meio imagéticas. Essa atmosfera sombria também é passada através dos desenhos da autora, né? Toda a arte dela passa uma sensação de estranhamento. Inclusive, a autora ganhou o prêmio Eisner, tá? Que é um prêmio bem importante pros quadrinhos. Eu realmente gostei muito dessas histórias, sabe? Toda a esquisitice que elas exploram, todas as angústias que elas provocam. Eu confesso que comecei ali com expectativas um pouco baixas, mas eu acabei gostando muito, porque é o tipo de coisa que eu gosto. Histórias de terror esquisitas. E com personagens mulheres ainda mais esquisitas. Mas uma coisa que eu sei que pode não agradar a todo mundo é que todas essas histórias têm finais em aberto. Então você nunca entende 100% o que aconteceu. Às vezes é de um jeito meio ruim, que você fica só confuso, pensando, não sei se eu entendi direito. Mas a maioria das vezes é de um jeito que você fica com aquele gostinho de quero mais, sabe? São histórias que se explicassem demais, não ia ficar tão bom. Então eu achei que a autora soube dosar isso na medida certa. E o que une todas essas histórias é que todas elas se passam ao redor dessa mesma floresta, né? A Floresta dos Medos. Então, são casebres, são povoados, são pessoas que vivem ali em torno dessa floresta. Eu acho que o livro só seria ainda melhor se, de alguma forma, no final, todas as histórias se entrelaçassem. Se elas se conectassem no final de algum jeito, tipo em O Vilarejo, do Rafael Montes, sabe? Acho que seria ainda mais legal. Mas mesmo assim, eu achei muito legal ler, muito divertido também, e acho que vale bastante a pena pra quem gosta desse tipo de quadrinho. Então é isso, esses foram os 5 livros que eu li em janeiro. Agora em fevereiro eu tô lendo pouco de novo também, mas é sobre, né? A gente também não pode se pressionar tanto, o importante é continuar lendo. Mas enfim, conversem comigo aqui nos comentários, tá? Falem se vocês já leram algum desses livros, né? Se vocês gostaram ou não, ou se vocês têm vontade de ler. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.